Marcos, capítulo 1, eu quero ler a partir do verso de número 21, a palavra de Deus diz assim: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. À noite, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Atos capítulo de número 16, eu quero ler a partir do verso de número 11. Atos capítulo de número 16, eu quero ler a partir do verso de número 11. A Bíblia diz assim: Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro pelos seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: Estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo.
e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Eu quero falar nessa noite um tema sobre caminhando com propósito. Irmãos, como que as pessoas da nossa geração, elas enxergam a vida? Na sua concepção, como que as pessoas enxergam a vida? O Senhor nos deu olhos para enxergar. O Senhor nos deu dias para viver. Agora, como que um cristão é convidado para enxergar a vida? Para enxergar os seus dias? Fato é, irmãos, que se tem uma coisa que a vida cristã nos proporcionou, é algo que se chama propósito. Afinal, esse é o sentido da conversão. Nós estávamos indo para um caminho, e pela graça de Deus, Ele disse: não é por aí, vira, e agora a gente tem um caminho a percorrer, uma direção, um propósito. A gente já não faz mais o que a gente quer da vida. A gente já não acorda e faz o que a gente bem entende. A gente já não vive a vida como qualquer pessoa, diante de qualquer pensamento. Nós temos uma direção, nós temos um caminho, nós temos um propósito. Biblicamente falando, nós temos uma certeza de que cada pessoa que pela graça de Deus vive, está viva, ainda tem propósito para viver. Eu já fiz visitas aonde em hospitais, pessoas que receberam 16 tiros, não morreram. E eu já fiz velório de pessoas que caiu de uma escada de 4 degraus e morreu. Fato é que Deus tem propósito. E se Deus tem propósito, não existe outra forma da gente viver senão por Ele, senão por uma direção. Caso contrário, irmãos, a vida não teria sentido. Não teria o porquê nós termos conhecido o Senhor, não teria o porquê Deus nos conceder vida. Não é possível que a gente vive apenas para trabalhar, para gastar o nosso dinheiro, para ser tentado e para morrer. Não. Tem propósito. Agora, existem propósitos finais. E neles nós nos apegamos. Mas existem propósitos também que é colocado durante o nosso caminho. Por exemplo, quando você se ingressa numa universidade. Eu me lembro, eu tinha 18 anos, eu entrei numa faculdade. Eu sabia e era o meu objetivo. 4 anos depois, eu teria uma formação. Eu teria um diploma. Esse era o meu propósito pelo qual eu estava fazendo aquela faculdade.
Agora eu tinha 4 anos para percorrer. Eu tinha centenas de dias para viver. Eu tinha dezenas de pessoas que cruzariam o meu caminho. Eu tinha vários propósitos no meio do caminho, antes de eu alcançar o propósito final. Eu tenho um propósito amplo, que é ter uma família bem-sucedida, feliz, saudável. Um casamento saudável, uma paternidade saudável. Eu tenho esse propósito. Agora, eu preciso construir isso. Eu posso pensar no propósito final, de alcançar, dos meus filhos não se envolverem com nada errado, de eu não ter uma situação familiar. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, mas no dia a dia eu preciso construir. Eu preciso vencer as minhas tentações, eu preciso ser fiel à minha esposa, eu preciso brincar com os meus filhos, eu preciso fazer devocional com eles, eu preciso ser o exemplo dentro de casa, eu preciso ser o mesmo aqui no púlpito e o mesmo dentro da minha casa, eu preciso honrar os meus pais, eu preciso cumprir os propósitos no meio do caminho. A grande verdade, irmãos, é que a gente está focado lá no final e a gente esquece do hoje. A gente está focado naquilo que a gente quer, mas a gente não constrói. Eu e você precisamos entender que a vida do crente, a vida do cristão é uma vida intencional. Você não apenas sabe o que você quer, você vive o que você quer. Você não apenas olha para o futuro, você olha para o presente. Você não é fiel amanhã, você é fiel hoje. Você não simplesmente olha para o amanhã, você vive o hoje, você é fiel hoje, você constrói o hoje. Eu fico olhando a vida de Jesus, eu pego em Marcos capítulo 1, a vida intencional de Jesus. Eu pego o apóstolo Paulo vivendo o propósito dos seus dias. E eu começo a olhar para a nossa geração, eu começo a perceber o quanto a gente dá voltas, o quanto a gente perde tempo, o quanto a gente é distraído com tantas coisas. Irmãos, a gente tem que terminar um dia como esse, uma terça-feira como essa, e a gente tem que pensar e refletir: o que eu construí hoje, quantas pessoas eu abençoei hoje, o quanto eu orei hoje, o quanto eu honrei as pessoas hoje, o quanto eu fiz bem para as pessoas hoje, o quanto eu construí para um objetivo final hoje. Mas a gente quer perder tempo, jogar os dias fora. O texto vai dizer que Jesus, ele é batizado, ele sai do batismo, ele vai para a sinagoga, um demônio manifesta, ele expulsa o demônio, ele faz uma visita na casa da sogra de Pedro, ele cura aquela mulher da febre, ele sai da porta da casa da sogra de Pedro, ele cura uma multidão. Quando ele sai, eles vão para casa, e quando eles vão para casa, enquanto os discípulos estão dormindo, Jesus ele vai para o monte e vai orar. Ele sabia o que ele queria. O propósito de Jesus era estabelecer o reino do seu Pai. Ele tinha 3 anos para estabelecer. Antes dele ser assunto aos céus, ele teve 3 anos para viver o seu ministério. Ele começa com 30 anos, com 33 anos ele é crucificado. Ele não perde um dia sequer para o cumprimento do seu propósito.
Tem gente que fala, não, com 40 anos eu quero isso, com 50 anos, não, quando eu tiver 60 anos, mas não se posiciona. Você quer um casamento bem sucedido, mas você não para de conversar com pessoas nas redes sociais. Você quer que o seu filho te honre, mas você não honra o seu filho. Você quer que o seu pai faça tudo para você, mas você não faz tudo para o seu pai. Você quer que Deus te abençoe, mas você não está disposto a entregar mais, a viver uma vida entregue, rendida ao Senhor. Nós precisamos olhar os nossos dias com um objetivo. A gente precisa saber o que a gente quer, o que que você quer. Eu vim aqui nessa noite perguntar o que que você quer da tua vida na perspectiva cristã. O que que você quer, o que que você almeja, e não é coisas que é para a sua glória. Quando você pega o apóstolo Paulo, ele chega numa cidade, ele diz, eu vou orar. Ele vai para a beira do rio. Quando ele começa ali a ter o seu tempo de oração, ele começa a conversar com as mulheres lavando roupa. Ele diz, eu não posso perder a oportunidade. Ele prega o evangelho. Uma mulher converte, Lídia. Os da casa de Lídia converte. Ambos batizam no rio. Oferece o quarto de hóspede para Paulo e Silas. Ele anda pelo caminho, ele vê uma mulher com espírito de adivinhação, ele expulsa e liberta. Ou seja, quando você vê a vida de Jesus e a vida de Paulo, você percebe que eles viveram tantas coisas no dia a dia. Não foram nos eventos, não foi no culto fé, não foi em uma programação, não foi em um ajuntamento, foi no dia a dia, foi na segunda-feira, foi na terça-feira, foi no dia da semana, foi no dia improvável, foi no dia que você não deu moral nenhum para ele. Foi no dia comum, foi no dia ordinário, simples, que Deus, Ele fez grandes coisas. A grande verdade é que os nossos olhos, elas estão muito nos eventos da nossa vida, mas a gente precisa, a partir de hoje, valorizar os detalhes da nossa vida, valorizar esse meio do caminho, valorizar esse propósito que tem que ser cumprido a cada minuto, a cada hora do nosso dia, a cada dia da nossa semana, a cada semana do nosso mês. A gente tem que parar de perder tempo e dizer, não, hoje é mais um dia, não, hoje eu não vou fazer nada, não. Nós temos o que fazer. Todos os dias eu estou atendendo alguém no gabinete pastoral. Aí alguém manda uma mensagem e fala, pastor, quero te pedir perdão, eu não vou poder estar, eu não vou poder ir. Eu estava a caminho, eu tive uma coisa aqui no trabalho, eu não vou poder estar. Eu falo, meu Deus, eu tenho agora 40 minutos, o que é que eu faço? Eu posso pegar, abrir meu Instagram e falar assim, deixa eu ficar aqui fazendo nada, esperando o próximo atendimento, mas eu posso pegar meu telefone e orar pelas pessoas. Deixa eu orar pela dona que está precisando, deixa eu fazer uma ligação para aquele irmão que está sumido da igreja. Não, deixa eu ligar para minha mãe para saber como é que ela está. Deixa eu sair daqui do gabinete e ir ali nos zeladores da igreja para saber como eles estão. Deixa eu levantar aqui do meu lugar de conforto e deixa eu ir ali abençoar o pessoal da obras e saber o que eles estão fazendo. Eu não posso perder tempo, e você também não, porque nós fomos chamados a um propósito. Deus, Ele nos comprou por completo, e se Ele nos comprou, é para cumprir o propósito dEle. Eu não estou dizendo que você não possa ter tempo de descanso, eu não estou dizendo que você não pode ter um tempo de não fazer nada, desde que o seu tempo de fazer nada também seja o seu objetivo. Eu tenho férias
é férias. Folga é folga. Você pode assistir uma série, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou assistir um episódio dessa série, eu vou ver o Galo ganhar. Você pode, se for o seu propósito, pode. Logo hoje só tem cruzeirense aqui, né, irmãos? Os atleticanos tudo faltou. Mas essa compreensão errada, ela só dá porque a gente ainda tem um senso de dono da nossa vida. Porque é dono, o sentimento de que eu sou dono de mim mesmo. Então eu faço o que eu quiser, mas quando eu entendo que eu fui comprado e de que eu não pertenço mais a mim mesmo, mas eu pertenço a Cristo, afinal a palavra de Deus vai dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu entendo que eu preciso obedecer todos os dias o propósito de Deus. Eu já não faço mais o que eu quero, eu já não posso mais perder tempo com nada. Eu tenho propósito, eu tenho direção, eu tenho caminho, eu tenho que ser luz, eu tenho que influenciar uma geração, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que ser sal nessa terra. Você entende, irmãos? Que a vida, você entregou ela a Deus. Jesus comprou a sua vida. Entenda que a sua vida pertence a Deus e viva para a glória dele. Aí você começa a entender uma caminhada de propósito. Porque se tem uma coisa que o diabo coloca na vida das pessoas, é uma mente vazia. Eu não tenho um objetivo. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu estou construindo. Eu vivi a vida inteira e eu não sei o que eu fiz. Você sabe, em um ano, Deus pode fazer na sua vida o que você não fez em anos. Em um dia, Deus pode fazer o que em um ano você não fez. Eu vim aqui primeiro lembrar você de que você foi comprado. Tira esse sentimento de dono, de que eu faço o que eu quiser da minha vida, e entrega que dói menos. E você então vai perceber o seu propósito e caminhar com propósito. Você sabe o que você quer, irmãos? Segundo, esteja atento aos detalhes desapercebidos da sua vida. Paulo chega na beira do rio, está aqui orando. Seus amigos, ele podia fechar o olho aqui e ficar aqui. Ele fala: deixa eu ver o que está ao meu redor. Ele vê as mulheres. Ele fala: eu não posso perder a oportunidade de pregar o evangelho. Vocês conhecem a Jesus por acaso? Quem é Jesus? Paulo prega o evangelho. Detalhes. Entre linhas. Nós precisamos abrir os nossos olhos aos detalhes do nosso dia. São nesses detalhes que Deus quer usar você. São nesses detalhes que você recebe milagre. São nessas coisas desapercebidas que vai gerar em você frutos que permanecem. Aqueles que a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos ensinar. Não é frutos que daqui a pouco não tem mais. São frutos que permanecem. Esteja atento, acorda atento, coloca seu dia nas mãos do Senhor, seja observador, olhe tudo, olhe a dor do outro, olhe a alegria do outro, vibra com um, ora com o outro, chora com o outro.
uma mentalidade de que eu trabalho só para que no 5º dia útil eu tenha dinheiro. Resposta errada. O salário é só o fruto do seu trabalho. Mas durante a semana você é um missionário. Durante a semana você é um comissionado. Você é um peregrino. Tem nome de trabalho, mas é missão. Tem nome de diploma, mas é missão. Esteja atento. Para de perder tempo. Se pega aí o seu relatório de Instagram, 16 horas no dia, você fala: meu Deus, como que eu consegui ficar 16 horas no Instagram? "16 horas, irmão, você ia lá no Rio de Janeiro 2 vezes e voltava, Você ia em todos os hospitais de Belo Horizonte visitar alguém. Para de perder tempo. Entenda o seu propósito. Terceiro, saiba o seu propósito e trabalhe todos os dias para o cumprimento dele. Se tem uma coisa que a vida cristã apaga da nossa vida, é a comparação. Eu não quero ser o pastor Rafael, ele não quer ser eu não quero ser você. Nem todo mundo quer estar aqui no púlpito, quer ser pastor. Às vezes o seu púlpito é o seu consultório, é lá o seu atendimento, é lá a sua venda, é lá no lugar onde ninguém sabe que você está. Saiba seu propósito. E trabalhe todos os dias para o cumprimento dele. Todos os dias. Eu quero um casamento bem sucedido, eu tenho que levar a esposa para jantar. Eu tenho que ter tempo de qualidade. Eu tenho que ouvir como é que foi seu dia. Eu tenho que orar com ela. Eu tenho que ter tempo de qualidade com ela. Eu tenho que ter férias com os filhos. Eu tenho que ter tempo de qualidade com os filhos. Eu tenho que me disciplinar. Por trás de uma foto, irmãos, tem uma história. O problema é que a gente só quer a foto e esquece de cumprir o dia a dia. É essa chamada de atenção que Jesus nos dá. Eu olho para Jesus, eu percebo: meu Deus, ele não perdeu um minuto do seu dia. Ele tinha um propósito, ele cumpriu. Eu vejo os discípulos de Jesus não perderam um dia. E hoje eu vejo o crente perdendo tempo. Você poderia estar construindo algo pessoal. Você poderia estar trabalhando pela sua família. Você pode estar fazendo a obra de Deus. Você pode estar fazendo tanta coisa, mas faça o que é propósito de Deus para a sua vida. Porque senão depois você só vai falar mal. Depois você só vai querer o que é do outro. Não é porque Deus abençoou mais o outro, mas é porque o outro esteve atento ao propósito no meio do caminho, e não apenas o propósito final. É impossível cumprir um propósito final sem cumprir o propósito no meio do caminho. Eu quero diploma, eu tenho avaliação, eu tenho prova, eu tenho dias sem dormir, eu tenho trabalho de conclusão de curso, eu tenho um monte de coisa. Construa, reavalie.
avalie o seu tempo, se discipline, coloca na agenda, faça jus do seu dia, faz jus do fôlego de vida, porque pode chegar. Tem gente que nós oramos aqui, que está num leito de hospital, querendo ter um pouco de ar que você acabou de jogar fora, e não podem ter, não conseguem. Faça jus do ar que você respira, do fôlego de vida, e viva para a glória de Deus. A vida não é minha, é dele. Eu não estou aqui por minha causa, eu estou aqui por causa dele. Eu oro, eu entendo o meu propósito, eu vivo dia após dia, cumprindo o meu propósito, todos os dias, todos os dias. O que Deus quer, o que Deus tem para o futuro, para hoje, para agora. Por isso que a gente está no lugar certo, na hora certa. Faz parte do propósito. Entenda que a sua vida pertence a Deus. Esteja atento aos detalhes e saiba seu propósito, e trabalhe todos os dias para o cumprimento dele. Deus será glorificado, as pessoas serão abençoadas, e você satisfeito pelo fato de estar no centro da vontade de Deus. Quantos entendem essa palavra nessa noite?